Vamos ouvir de novo isso, porque poucos devem ouvir esses 2, 3 minutinhos aqui, nem isso. Vamos ver. Por ele. Olha, irmãos, nós ousamos também afirmar que um homem experimentando essas coisas dificilmente iria sobreviver. Um homem sobrevivendo ao que Paulo passou. Vamos lá. Ele sobreviveu pelo que ele chama de o poder. Ele sobreviveu, Paulo, porque ele passou muitos apuros. Por que que ele sobreviveu? Com qual objetivo? Por que ele passou as dificuldades? As mesmas guardadas proporções que eu passo. O fardo, pela glória de Deus, é de qualquer cristão. O cristão que quer achar que tá bonitinho, vai na academia, vai navegar, vai no jet ski, vai no tomar um vinho, vai isso, vai essas coisas da society e se glorificam com isso. Aniversários, casamentos, festinhas, agora é festas juninas, é o netinho, é a filhinha, tudo efêmero, tudo efêmero. Sem Cristo é efêmero. Sem Cristo não vale nada para Deus. É isso que a academia diz, é isso que eu estou falando. E estou falando para cônjuges, estou falando para os filhos, estou falando para todo mundo. Porque não acreditam. Mas vamos ver o que ele ia falar. Vamos lá. Da sua vida de ressurreição. Vida de ressurreição. Ele vai falar, como qualquer cristão deseja, é morrer para ressuscitar com Cristo. Então, todo dia eu morro para os afetos do mundo para ressuscitar em Cristo. Em Cristo, eu amo o que Ele quer que eu ame do mundo. O cônjuge, os netos, filhos, pais, etc. Que se manifesta na nossa carne mortal. Lembra? Ele escreveu isso aos Coríntios. Ele fala de modo que em nós opera a morte, mas em Em nós opera a morte, e em vós. vós opera a vida. Então nós trazemos no corpo o morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste. Trazemos o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste. Eu chego para uma pessoa e falo que eu resplandeço o Cristo, a pessoa fica espantada. Porque ela não sabe o que é ser cristão. Porque todos cristãos têm que responder que ser Cristo. Todos. Senão não é cristão. De nossa carne mortal. Oh, irmãos, quando lemos essas palavras, quão pequenininhos nós ficamos, não é? Mas que isso nos leve aos pés do Senhor. Que seja em vergonha. Que nos leve diante dele com uma oração. Senhor, quão pouco eu conheço essas coisas. Eu fico envergonhado por ser um ser humano. Me sinto envergonhado. E só tendo Cristo em mim para suportar. Quão mais eu quero conhecer dessas coisas. Quanto eu confio nesse bracinho. Quanto eu confio nessa carne mortal. Quanto eu confio na minha eloquência, sabedoria, capacidade, experiência, bom senso, etc. Paulo aprendeu, irmão, aprendeu a não confiar nessas coisas. E aprendeu é a palavra. Ele E fala assim: você e eu, nós aprendemos a não confiar nas nossas capacidades e confiar em Cristo em nós? Não. Eu vejo as pessoas falando, eu isso, eu aquilo, eu fiz, eu fui, eu tenho, eu não tenho, e acusa o outro. E você não sei o quê, e você não sei o que lá. Cristo não existe. Não existe nenhum casamento se não tiver Cristo nos dois cônjuges. se eu fui ter entre vós, coríntios, com fraqueza. Imagine, nós olhamos para esse homem e nós pensamos num gigante espiritual. Eu fui ter entre vós em fraqueza, temor e grande tremor. Você pode imaginar Paulo assim?
para que duas coisas. Primeiro, a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Segundo, para que houvesse através de mim uma demonstração do Espírito e de poder. Que palavras maravilhosas. Queridos irmãos, quanto nós precisamos mais desses servos e servas na casa de Deus, não é? Nós somos tão autoconfiantes, somos tão autossuficientes, É somos tão... impressionante, as pessoas são tão confiantes que elas acabam achando que o nome delas é um, um cartão de. Tá aqui meu cartão para você ter honra a quem eu sou. E tá lá o nome dela, com 5, 10 sobrenomes. E ela ostenta os nomes porque ela é gloriosa, é um homem glorioso, doutor fulano, bababá, bababá, babá, meia dúzia de nomes. Porque ele está alimentando o ego dele, exatamente ao contrário de um cristão verdadeiro. Um cristão verdadeiro, ele, ele se sente o trapo de imundície, como eu falo toda hora. Agora, o religioso, o ímpio, não. Doutor, não sei o quê, não sei o quê, e um monte de nome bonito de famílias aí, e se achando que as famílias são uma melhor que a outra. E se misturar inglês com alemão, com francês, aí fica melhor ainda. É uma tristeza. Como cristão, eu fico triste e envergonhado. tão senhores de nós mesmos, não é? Confiamos nos nossos recursos, confiamos, como já falamos, até mesmo naquilo que Deus nos tem dado, como se isso fosse suficiente. Não é suficiente. Lembre-se, demonstração do Espírito e de poder. Então, quanto nós temos a aprender dessa vida preciosa, Paulo? Terceiro, que nós já citamos. Paulo tinha também uma clara visão. Como já disseram alguns servos do Senhor do passado, alguns dos quais nós lemos muito os escritos deles. Particularmente 3 ou 4 deles enfatizaram imensamente esse terceiro tópico que vimos ontem. Visão espiritual não é uma opção. Nós não podemos seguir com o Senhor sem visão. Para onde vai o cego? Não é? Então, Paulo tinha uma clara visão daquilo que ele mesmo chama de o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. E qual era? É encher Cristo com todas as coisas, porque Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Então, Deus planejou e a obra do Calvário já garantiu que isso... Eu queria falar uma coisa aqui que eu tenho me debatido já há alguns anos. Certo dia eu cheguei e falei, olha, as pessoas não deviam de herdar os bens do pai, da mãe, se não os administrasse. E eu falei isso, fiquei, puxa, mas como que eu vou fazer, né? Como que o meu filho, por hipótese, né, não vai herdar se ele não quiser administrar? Aí depois eu falei, de onde que veio isso? Do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus dá as coisas para você administrar. Agora, se Deus me deu uma riqueza e eu não quero administrá-la, então eu não estou fazendo a vontade do meu pai. Então, a administração está ligado a um princípio bíblico chamado a mordomia. Por que administrar? Administrar o próprio corpo. Deus te deu um corpo, deu uma vida, deu um talento, deu saúde, deu filhos, deu o que ele deu. Mas você tem que administrar porque não é seu. Então a palavra administração é muito interessante. E só o que eu administrar que eu vou herdar. Então eu tenho que em Cristo
administrar de acordo com a cabeça de Cristo, guiado pelo Espírito Santo, para amanhã ter as coroas